Vamos dar início à nossa 22ª sessão ordinária, do dia 3/4/2025, da segunda Câmara Permanente de Julgamento do TARF. Eu registro hoje a presença na sessão da conselheira Lilian, da conselheira Giovana, da conselheira Ana Paula, do conselheiro Nelson, virtual, eu como presidente, o conselheiro José Alberto, e representante da Procuradoria-Geral, a doutora Caroline Profetti. Registro a presença também, secretariando a nossa sessão hoje, a nossa colega Val. Hoje nós temos 3 processos na pauta, um recurso voluntário 19.700, recurso voluntário 19.702 e o recurso de ofício 21.870. Esses 2 primeiros recursos são do mesmo contribuinte Alternativa Comércio de Materiais de Construção, recursos voluntários 2. E eles tratam da mesma matéria e dos mesmos argumentos. Eles só têm uma diferença, a questão da sanção, que até um determinado momento a gente tinha uma sanção e depois a lei foi modificada e passou a ter outro tipo de sanção, por isso são 2 AINFs. Mas a matéria é a mesma, os argumentos são os mesmos. Então, eu queria perguntar para a conselheira relatora, a doutora Giovana, se concordem a gente fazer o julgamento conjunto desses 2 recursos. Com certeza. Tranquilo. Eu pergunto para a representante da PGE, a doutora Caroline, se concorda. Sim, presidente, sem problema nenhum. Então, passo a palavra para a conselheira relatora, para ela escolher um processo com um recurso com paradigma e fazer a leitura do relatório. Perfeito. O meu processo paradigma vai ser o 19.702. Em favor do recorrente, foi lavrado em 18 de 8 de 2021, o AINF no valor de R$ 4.952.260,08 em virtude da infração tributária diante descrita. O contribuinte utilizou o crédito indevido ou inexistente quando escreveu no seu livro de registros fiscais de apuração do ICMS em deduções, assim como declarado na declaração de informações econômicas fiscais diretas, em estornos de débitos, valores que resultaram em um ICMS a recolher menor que o devido. O contribuinte devidamente notificado pela notificação ambiental não apresentou documentos que confirmassem a veracidade e legitimidade dos valores lançados em estornos de débitos. Assim como, consequência desses estornos de débitos, detectamos que o contribuinte apurava um ICMS a recolher menor que o corretamente devido. Dessa forma, no anexo 1, refizemos a apuração do contribuinte e na coluna AJ encontramos os valores dos créditos indevidos ou inexistentes. Importante ressaltar que no anexo 2 estão todos os cheques moradias homologados pela Secretaria da Fazenda e no anexo 3 todas as notas fiscais de saída do contribuinte que transferiram esses créditos homologados. A autoridade fiscal atuante enquadrou em vigência nas seguintes dispositivos: artigo 33, parágrafo 1, artigo 44, artigo 47, parágrafo 1º, e artigo 67 da Lei 5530, de 89, e artigo 389-A, parágrafo 3º, e artigo 502, parágrafo 5º do Regulamento do ICMS. E a penalidade da Lei 5530, de 89, artigo 78, inciso 2º, a linha D, multa de 80% sobre o volume. O sujeito passivo foi notificado do AINF e apresentou escrito de impugnação, alegando em simples. O presente AINF seria idêntico aos AINFs 04/2021 510066 e 04/2021 510068, configurando BISIP. Os AINFs que acabei de ler tratam do mesmo objeto, alterando apenas a descrição do AINF, sendo segundo o AINF nulo. O auditor não examinou os livros fiscais para, deixando de verificar a separação dos débitos fiscais, débitos e créditos efetuados pelo contribuinte, não analisando também os créditos fiscais. O auditor considerou o vencimento das operações equivocadamente e requer a insubsistência do AINF. Em 31 de julho de 2022, a julgadoria de Estado de São Paulo atuou decisão julgando procedente o AINF, declarando indevido crédito tributário no valor de R$ 4.952.260,08 apurados no AINF. O sujeito passivo foi notificado e apresentou recurso voluntário para seguir alegações de defesa, assim as juízes. A obscuridade na necessidade de descrição da infração, quando não identifica o período fiscalizado, omissão da decisão ao não confrontar todas as teses e argumentos trazidos na impugnação,
O AF não examinou que as mercadorias que não estão tributadas pelo regime de antecipação de ICMS. O AF informou que a recorrente não precisava entregar a documentação, porque já estava à sua disposição no sistema. O AF indica estorno de débito, mas não identifica o valor supostamente estornado na DIEF e onde ele encontrou esse valor, uma vez que não existe esse estorno na DIEF. O AF não identificou a origem do crédito e deixou de analisar o crédito fiscal. A reforma da decisão pelo erro na descrição da infração incompatível com a que consta no crédito fiscal e requer diligência fiscal e que ocorra o efeito modificativo. Dado vista ao Procurador de Estado, Dr. José Augusto Pereira Figueiredo, requereu diligência fiscal para que a fiscalização avalie as alegações proferidas pelo recorrente, com mais profundidade, principalmente quanto às informações de recolhimentos e fiscais que estariam no crédito fiscal, e que supostamente não teriam sido apreciadas em profundidade pelo autor na ocupação. Em resposta, a fiscalização apresentou um relatório de diligência fiscal, número 7984, trazendo os seguintes esclarecimentos. O sujeito passivo, ao interpor o recurso voluntário, se limitou apenas a alegar novamente acusações trazidas em sua impugnação inicial, sem trazer justificativas concretas para os montantes escriturados em sua EFT e declarados em direito. Dessa forma, entendo que o julgamento feito pelo julgador de primeira instância já seria suficiente para exaurir as dúvidas relacionadas à denúncia. Como não há fatos novos trazidos pela segunda instância, para a segunda instância, os argumentos que trago se tornam, em alguns pontos, talvez redundantes, já que citam informações já trazidas nos anexos dos autos de infração. Dessa forma, tem se demonstrado novamente que o auto de infração está em conformidade com a legislação e com as normas que regem o ICMS no Estado do Pará. O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência fiscal e apresentou nova impugnação com as mesmas alegações trazidas na impugnação e recurso voluntário. Dado vistas ao Procurador de Estado, Dr. José Augusto Pereira Figueiredo, se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. É relatório, presidente. Obrigado, conselheira. Então, quem fez a manifestação foi o doutor, parecer pela PGE, foi o doutor José Augusto, se manifestou pelo conhecimento e provimento. Passo a palavra para a procuradora da PGE para a manifestação oral. Isso, presidente. Eu ratifico o parecer do doutor José Augusto, principalmente porque a matéria é de fato e não foi verificada nenhuma da nulidade alegada ou bis in idem, então ratifico o parecer do doutor José Augusto pelo improvimento do recurso voluntário. Obrigado, doutor. Como a gente não tem nenhum representante do contribuinte hoje, então eu coloco a matéria em discussão. Pergunto se a relatora quer fazer alguma consideração. Presidente, o processo em si, como teve diligência fiscal, a diligência mesmo confirma que o contribuinte não trouxe novos argumentos, tanto a julgadoria de primeira instância quanto o próprio procurador. Eles afirmam que não tem bis in idem, porque são momentos diferentes, né, de apuração, e os outros argumentos também são justificados. Acho que o processo em si não tem muita discussão, porque o sujeito passivo não trouxe nenhum novo argumento que possa trazer alguma diferença no crédito fiscal. Eu acredito que seja isso. Os demais conselheiros, conselheiro Nelson, conselheira Lília, consideração. É um processo que a gente já avaliou, deu uma folhada nele, é relativamente simples, né? O contribuinte se creditou de um valor que ele deveria comprovar, a fiscalização pediu as comprovações e não foram apresentadas nenhuma comprovação. Então, acho que é relativamente simples. Pergunto, então, se os conselheiros estão aptos a voto. Sim, relator. tá bom. Conselheiro Nelson. Estou apto, presidente. Conselheira Lília. Sim. Também estou apto a voto, só lembrando que a gente está votando os dois recursos, né? Recurso voluntário 19.700 e recurso paradigma, que é o 19.702. Então, passo a palavra para a relatora para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Restam os autos do processo da análise da decisão de julgadoria de primeira instância, que prova a decisão declarando procedente para tributário, no valor de R$ 4.992.260,08, em virtude da infração tributária já descrita. Inicialmente, registra-se o conhecimento, a tempestividade e a legitimidade do recurso voluntário, em conformidade com o artigo 32, parágrafo 1º da Lei Estadual 6.182, de 98,
bem como o artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários. Nesse sentido, o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando tanto impugnação como inquisição. O presente processo vai ser sujeito passivo deixar de recolher SMS em virtude de ter utilizado o crédito referente a conhecimento de transporte eletrônicos, CTE, em que a empresa não figura como tomador nem destinatário daquela prestação de serviço. Observa-se que o AINF não abarca as modalidades do lançamento do tributo, uma vez que é claro e objetivo tanto na infração cometida, bem como na capitulação das penalidades aplicadas, também em consonância com os artigos 12 e artigo 71 da Lei 6.182 de 91. A julgadoria de primeira instância analisou os argumentos trazidos pelo contribuinte, tanto as alegações de bis e idem, as quais não se sustentam, pois os autos de infração referenciados tratam de diferentes aspectos da apuração do SMS, sem duplicidade na exigência do tributo. Em relação aos argumentos de que os livros fiscais da SPED não teriam sido consultados pelo auditor, afirma que é possível observar os documentos juntados ao AINF, através de mídia digital, que trata de informações extraídas da EFD do contribuinte, deixando claro que o AB examinou os créditos do contribuinte. Por fim, em relação aos argumentos que as datas de vencimento estariam erradas, a autuação efetua seus cálculos com base em cada período, respeitando a periodicidade mensal da entrega do DF e os termos da legislação vigente. Para que não houvesse dúvidas em relação à avaliação das documentações apostadas e dos argumentos trazidos pelo sujeito passivo, os autos foram baixados em diligência, em que a fiscalização explicou que avaliou detalhadamente os documentos fiscais apresentados, ainda oportunizando ao sujeito passivo a apresentação de justificativa pelos descontos de estouros, o que não foi feito. Logo, houve a confirmação da atuação pela fiscalização. Não houve comprovação pela recorrente das regularidades dos créditos utilizados, tampouco a apresentação de documentação que sustentasse a legitimidade dos estouros de débitos registrados na DF e na EF. O fato de a fiscalização não ter exigido novos documentos não configura verdadeiramente de defesa, visto que os dados necessários estavam disponíveis nos sistemas fiscais. Considerando que o crédito tributário foi constituído de forma regular, que a infração está adequadamente descrita e fundamentada, o contribuinte não trouxe nenhum elemento suficiente para afastar a constituição do crédito tributário, e as evidências de auditoria constadas pela fiscalização são suficientes para determinar a existência da infração, bem como a suspeição. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Obrigado, conselheira. Então, a conselheira votou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Conselheira Lilian, como vota? Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Nelson? Sou da relatora também, presidente. Doutor, cortou o senhor poderia repetir? É que eu estava colocando colírio. Inclusive, eu não estou chorando, é só o colírio mesmo. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado. Eu acompanho também o voto da relatora, então, por unanimidade, os dois recursos voluntários conhecidos e julgados improcedentes. A leitura da quórum ao final ou na próxima sessão. O próximo recurso que a gente tem é o recurso de ofício número 21.870, do contribuinte GL Brum S.A., de relatoria do conselheiro Nelson Nasser. Passo a palavra para o conselheiro para a leitura do relatório. Feito, presidente. Vamos lá. Trata-se de auto de infração no valor de R$ 82.011,52. A descrição da infração é que o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente ao DIFAL, Diferencial de Alíquotas Interna e Interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final, no período de 03 de 2016 a 04 de 2019. Sujeito passivo localizado no estado do Mato Grosso deixou de reter e recolher, no todo, o imposto correspondente ao diferencial entre as alíquotas internas e interestaduais, relativo às operações interestaduais que destinaram bens para consumidores finais, não contribuintes do imposto, localizados neste estado do Pará, correspondente ao montante histórico de R$ 47.841,53, conforme demonstrativos anexos, que será acrescido ainda de juros e multa. A infração
foi tipificada e se aplicou a penalidade do 78, inciso 1º, o sujeito passivo foi notificado do AINF e apresentou impugnação, alegando que parte das operações comerciais objeto do presente AINF destinaram-se a contribuintes do ICMS, visto que são empresas com inscrições estaduais no cadastro de contribuintes, que o somatório do valor do DIFAL nas notas fiscais com destinatários não contribuintes é de R$ 21.081,90, atualizados até o dia 31/7/2019, com juros e multa reduzida em 50%, totaliza R$ 31.536,17, que o valor atualizado até 31/7/2019 foi recolhido por meio de DAI avulso, que o valor de R$ 26.759,63 deverá ser recolhido pelos destinatários das mercadorias, uma vez que são, sim, contribuintes de ICMS. E se dispõe a pagar o valor não impugnado referente às notas que os destinatários não são contribuintes do imposto. Em seguida, os autos foram encaminhados à julgadoria, no momento em que foram baixados em diligência, tendo a fiscalização se manifestado, apresentando o montante do DIFAL original devido no valor de R$ 57.640,40. Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo não apresentou nova manifestação. A julgadoria de primeira instância julgou procedente o AINF, declarando devido o crédito tributário na sua totalidade, considerando que todas as empresas destinatárias elencadas que possuem inscrição estadual, conforme consulta à base de dados CIAT, não são contribuintes do ICMS, uma vez que suas atividades econômicas é de prestação de serviços sujeitas ao ISS. Inconformado, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, alegando que a constituição do crédito tributário e a decisão arrolada aos autos não observaram elementos essenciais para a cobrança do ICMS de FAO, caracterizando violação aos princípios constitucionais que regem a administração pública, bem como a observância dos direitos predicados legais concernentes ao direito tributário, que a julgadoria de primeira instância em nenhum momento mencionou os fundamentos do direito que levaram a não acatar a argumentação do contribuinte em relação às pessoas jurídicas com inscrição estadual destinatárias das mercadorias, das quais seriam contribuintes do ICMS, fazendo menção apenas se encontram cadastradas no sistema CIAT como prestadoras de serviço, portanto não são contribuintes do imposto, de modo que a decisão é eivada de nulidade por não observar o princípio da motivação. E na forma do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96, os destinatários da mercadoria cuja atividade é construção civil, mesmo que em posição secundária, são contribuintes do ICMS. E não foram observadas pela fiscalização as atividades secundárias dos destinatários das mercadorias para a cobrança do ICMS de FAO, não tendo sido feita referência a tal situação pelo julgador. E não há relato apontando o motivo pelo qual a autoridade administrativa não considerou o produtor rural, pessoa física, contribuinte do imposto para fins de ICMS de FAO, fato a que se refere a maior parte dos documentos fiscais. O PGE opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Durante a 88ª sessão do TAF, por unanimidade, o voto do conselheiro relator foi aprovado para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, compreendendo que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando foram trazidos novos elementos aos autos pela autoridade fiscal. Os autos foram baixados em diligência para que a autoridade fiscal considerasse os argumentos do sujeito passivo, oportunizando-lhe o direito de defesa. Em resposta, a autoridade fiscal apresentou relatório de diligência informando as atividades econômicas do adquirente das mercadorias e se são ou não contribuintes do ICMS, retificando ainda o valor final do crédito tributário para R$ 28.512,69. Intimado regularmente do resultado da diligência, o contribuinte não interpôs nova impugnação. Então,
a julgadoria julgou parcialmente procedente o AINF, declarando devido o crédito tributário nesse valor de R$ 28.502,69, considerando que, da análise dos argumentos do sujeito passivo e dos documentos juntados, a fiscalização procedeu com as correções necessárias, retificando o valor do crédito tributário. A PGE manifestou pela necessidade de retorno dos autos ao julgador singular para um novo julgamento, diante da decisão que declarou nulo o julgamento de primeira instância, concedendo novamente prazo recursal ao contribuinte para evitar outro cerceamento em seu direito de defesa. Por fim, os autos foram encaminhados ao conselheiro relator. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro. Eu estava folheando esse processo e eu senti a necessidade de verificar um pouco melhor as provas que estão contidas nele. Então, eu vou pedir vista dele para devolver na próxima sessão, que a gente vai ter na terça-feira. Então, já peço vistas. Eu pergunto para a representante da PGE se ela quer se manifestar ou se vai se manifestar na próxima sessão. Na próxima sessão, presidente. Obrigado, doutor. Então, pedido de vista do processo, a gente encerra a pauta de hoje. Pode encerrar a gravação, doutor? Sim. Encerra no Teams também? Sim.